Hello, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. E hoje, sim, são sonhos, carreiras, trajetórias. Eu estou com a família Med. Olha isso. Gente, que maravilha! Mas antes, moment please. Curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal para que a história dessa família, dessa pessoa aqui que vocês já estão reconhecendo, vá para mais pessoas, que sejam cliques de inspiração, aprendizados. Então, né, compartilha lá no grupo da família, no grupo da empresa, propagar essa história que eu já sei que é maravilhosa, porque eu já tive um backstage com ela aqui. Agora a gente só vai aprimorar. Let's bora? Bom, muito obrigada, família. Vou falar assim, né? Família. Que maravilha ter vocês aqui. Eu tô, assim, encantada. Primeiro por ter feito um bate-papo com a Gil. Já chamei de Gil, íntima. Somos íntimas já. Somos íntimas. Que história maravilhosa, que eu parabenizei os pais, porque eu falei, gente, sucesso ter uma filha assim, 23 anos, com essa capacidade, com essa cabeça, assim, inteligente, sabedoria e vontade de aprender. Porque hoje em dia a gente tem que ter a garra, né? De, tipo, querer crescer, aprimorar. E eu vi tudo isso nela. E aí eu parabenizei eles aqui no camarim. E vou parabenizar de novo. De verdade. E você, muita sorte, hein, querido? Ó, acredito que ela também tenha muita sorte. Que nem a gente falou. Passou por processos. Bom, eu vou pedir para vocês se apresentarem. A gente já tem um pouco aí, quem assistiu o episódio anterior, da Gil, já tem mais ou menos uma ideia, o porquê da família Med. Mas agora eles vão falar só sobre essa questão, né, focar mais na família Med, mas eu quero que vocês contem a experiência de vocês. E aí começa à vontade. Ladies first. Okay, Of course. Thanks. Tá bom, então começa você, então, a matriarca. Ai, a matriarca. Nossa, eu me senti velha agora. Experiente. Experiente. Bem experiente. Meu nome é Adriane, eu sou uma funcionária pública aposentada, recém-aposentada, com espírito empreendedor desde sempre. E eu descobri há muito pouco tempo, eu me descobri há muito pouco tempo, porque o pessoal falava assim, mas o funcionalismo, quem entra para o funcionalismo é um profissional mais acomodado, não busca tanta inovação, busca por segurança, né? Então, eu venho de uma família, um lado da família, que é muito presente, muito forte, de funcionários públicos, na área da segurança pública. Mas nós nunca fomos, isso, assim, ouvindo as histórias, né? Isso foi muito recente que caiu essa ficha. Nós nunca fomos muito acomodados. Então, eu sempre tive esse espírito empreendedor. E aí, eu descobri que isso chama intraempreendedorismo. Uhum. Então, eu venho agora colocar esse intraempreendedorismo que eu tenho na Med. Então, vou ser realmente uma empresária, uma empreendedora. Ai, maravilhoso. E essa cultura realmente existe. Acho que talvez agora um pouco a gente vai conseguir mudar essa concepção, sim, né? Até porque nem é tão procurado como era na nossa época. Antigamente, os pais falavam, você tem que prestar um concurso público, sim, isso vai trazer segurança para sua família. E era o que a gente tinha realmente como segurança na nossa época, sim, né? E hoje em dia, não mais. Não mais. Ai, que legal. Vai começar com a outra mulher também? Claro. Então tá bom. Oi, sou a Giovana. Quem viu o último podcast conhece um pouco da minha história, conhece um pouco de quem eu sou. Na verdade, conhece muito da minha história, porque a gente hablou, falamos muito, me conhece inteiro, me conhece por inteiro. Mas eu sou CEO fundadora da Med, que surgiu lá do meu TCC. Se você quiser saber um pouco mais de como surgiu tudo isso mesmo, assim, bem nos primórdios, você volta lá no último podcast para saber. Mas hoje em dia eu sou a parte
de branding, a parte de marketing, a parte estratégica e atuo junto um pouco na parte de processo junto com o Henrique e acho que ao longo a gente vai conversando mais sobre o que a gente faz, como que surgiu as coisas, mas podem falar, meninos. Eu já falei muito, tive 2 horas para falar. Eu não tenho muito mais o que falar. Falou bastante, né? Falei. Henrique, se apresenta. O Henrique é o nosso consultor por Forceps, né? A gente meio que virou consultor, né? Ele virou ele foi obrigado a ser. Ele não teve opção. Não, eu tive opção. Tinha opção de entrar ou não na família. Sensacional. Adoro. Aí tudo era um pacote, né? Tinha que contratar, mas brincadeira. Um pacotinho, se era eu, era você junto, senão a gente separava. Não tinha jeito. Mas, bom, muito prazer, eu sou o Henrique, tenho uma formação em administração de empresas. Meu lado administrativo, entendeu? Isso aí. E eu comecei minha carreira estagiando e eu fiz também um trainee no mundo corporativo, então com algumas grandes empresas. Mas aí, é muito louco essa questão da ambiência, né? A questão do ambiente que você está. E aí eu fui vendo muito da realidade deles, aprendendo muito com eles. E é uma coisa assim, empreender é uma coisa que eu sempre tive uma certa curiosidade. Mas eu achava, eu vou ganhar uma bagagem no mercado, assim, no mundo corporativo antes de conseguir abrir uma coisa para mim. E eu vendo eles, assim, eu via que, é possível, sim, você conseguir empreender mesmo você não tendo toda a bagagem das grandes empresas. E aí eu fui aprendendo muito com eles, eu fui convivendo bastante, já faz o quê? 4 anos que a gente já... faz 4 anos que a gente namora. Então foi 4 anos plantando essa semente, né? E aí faz 1 ano e pouco que eu entrei nessa jornada aí com eles, entrei na família Med, né? Sim, família Med, gente, sucesso esse nome, família Med, eu achei chiquetério. Ai, obrigada, foi a Giovana de 17 anos que criou. Olha aí, ai, que maravilhoso. Legal, eu sou o Márcio Panhan, sou consultor de empresas, agora estou consultor de empresas, mas sou empreendedor desde os meus 15 anos. Eu estou prestes a completar 57 anos, 29 anos de casado, 30 anos juntos, né, meu amor? 30 anos juntos. Mas eu comecei aos 10. Na época que não existia exploração, quer dizer, existia, mas não tinha lei, né? Sim. Então, comecei a trabalhar com 10 anos. E só depois, na década de 80, que veio o menor aprendiz com 14 anos, que tinha aquele primeiro emprego, né? Mas eu comecei bem antes. Aos 14 eu já empreendia. Tinha uma fábrica de boneca de pano. Olha. E eu e minha mãe, que era costureira. E essa jornada veio, isso lá no Paraná. Com 18 anos vim a São Paulo. E já são 38 anos aqui em São Paulo. E ao longo dessa trajetória, em 1988, eu abri o meu primeiro CGC. Acho que é do teu tempo, tá? Você lembra que talvez o ouvinte gente, aqui não entenda o que está falando. Vai ter que dar uma gugada. Vai, dá um Google. Pesquisa lá, Google, põe lá, ChatGPT, o que é CGC. Exato. Eu vou antecipar, que é o novo CNPJ. Então, em 88, desde então, eu sou empreendedor oficial, né? Porque existe o empreendedor como aquele pré-empreendedor, aquele que a gente faz na forma informal, né? Informal. E depois você abre o seu negócio, tem o seu CNPJ, tem as suas responsabilidades. Então, desde 88 eu estou nessa jornada e ao longo desses anos todos foram vários negócios. Muito tempo, mais de 25 anos na área de moda, na área têxtil. Inclusive tendo fábricas, enfim. Essa é a minha trajetória e hoje essa experiência traz a oportunidade de compartilhar com outros empresários, com outros empreendedores que querem traçar uma trajetória de sucesso nos seus negócios. É por isso que nasceu a Família Med. Exatamente. E agora, olha o ponto, né? Um pouco de cada fez um negócio 100%. A frase que ele fala de participar de grandes empresas é muito válido, porque quando temos essa opção, que foi uma coisa que a gente conversou aqui com a Gil, né? Não é que por ser grande que ela é perfeita. Muitas vezes ao contrário, né? Mas a gente tem aquela experiência da parte grandiosa. Sim. De se um dia eu quiser me tornar muito grande, eu já sei que eu vou ter que ter esse tipo de espaço, esse tipo de funcionário. Então, a gente tem uma visão ampla. Sim. Mas mercados totalmente diferentes, que eu acho que isso traz a base
né? Faz ela mais sólida, porque um forma com o outro. Você fala dessa questão do tempo, e era isso mesmo, CGC, e a gente não tinha essa opção que a gente tem hoje, que é o que eu falei para ela, tipo, do Sebrae, de uma pessoa para fazer uma consultoria, de Google, um próprio Google. Gente, quando eu montei a minha empresa, eu até falei em alguns episódios aí atrás, eu tive que ir no colega, tipo, no vizinho, falar, onde que você tirou o CNPJ? Como é que faz? E vai com aqueles documentos e volta, porque falta um, e falta dois, falta não sei o quê. Agora é tudo na internet, jogou lá, pum, sai o númerozinho bonitinho. Isso, para quem quer empreender hoje, é um caminho de rosas. Mas não é só tirar o CNPJ, né? O CNPJ é a parte mais fácil. O mais difícil é ali a liderança, o dia a dia. E ainda mais vocês que fazem consultoria para empresas que precisam dar esse wow. Independente do tamanho, que isso é uma coisa muito legal, né? Sim, não tem aquela obrigação. Nós temos clientes que são MEIs, que estão aí no artesanato, e que temos eu clientes falei. com 150 colaboradores. Eu tive cliente com faturamento acima de 1 bilhão por ano. Então, quer dizer, tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. E isso, assim, para quem, de repente, quer contratar a média consultoria, já abre aquele leque de tipo, eu também posso. Sim. Né? Você não fica ali nichada numa super grande empresa, que é o que eu falei. Eu já trabalhei em rede de hipermercados, trabalhei no Carrefour, e não é porque é o Carrefour que tem processos, não erra. Erra, e erra muito, porque são pessoas, né, executando ali. Então, tem que ter aqui o que a gente falou da questão de o colaborador, ele tem que sentir a responsabilidade, e ele tem que entender aquele processo que ele está executando, senão não vai. Exatamente. Mas eu vou deixar para vocês agora falarem como que funciona essa questão da consultoria. Teve ali a questão da Gil, mas o porquê que juntou a família e falou, vamos embora, let's go. Tati, eu vou só fazer um relato histórico que é bem interessante. Você falou do Sebrae, né? Sim. Lá naquela época realmente não existia o Sebrae. Mas eu acho que nada acontece por um acaso. Eu estou até escrevendo um livro agora contando essa jornada do empreendedor, o empresário, essa jornada empreendedora que é bem bacana. É o meu segundo livro. E nesse livro eu estou contando um pouco mais de detalhes sobre o Programa Nosso. Em 1982, 83, o governo do estado do Paraná criou talvez o que fosse hoje o precursor do que é o Sebrae. Ele criou um programa onde pequenos artesãos, produtores, pessoas que trabalhavam em casa, o governo lá fez um cadastramento geral desses microempresários, microempreendedores. Nós tínhamos vários escritórios espalhados por cidades estratégicas ao longo do estado do Paraná, e lá em Londrina, que é uma cidade referência, chegou a ser a terceira maior cidade do Brasil, antes de Florianópolis crescer e depois outras cidades do sul. Ela está em top 5, top 6 ainda. Mas lá tinha um escritório gigante, um galpão, onde esses empresários e empreendedores levavam suas mercadorias, então pano de prato pintado à mão, louça, brinquedo, boneca de pano, jogos educativos, enfim, confecções, bordados. Recebíamos esse material, olha que coisa engraçada, catalogávamos esse produto, olhávamos para o produto, sugeríamos melhorias, olha, você precisa melhorar isso aqui. Depois do produto pronto, a gente ajudava ele a precificar. Olha. E levava para o mercado. Então, e aí veio a minha grande força que me transformou ao longo da minha vida, foi a força de vendas. Eu sou essencialmente um vendedor. A Giovana não fala tanto à toa. Esse ladinho, eu colaborei. A eu fruta colaborei não um cai pedacinho. longe do pé. Eu colaborei um pedacinho. E lá com 15 anos eu viajava uma parte do estado do Paraná e sul do estado de São Paulo, sudoeste na verdade, visitando pequenas lojas e supermercados, levava os produtos desses artesãos, né? Tava no porta-mala do carro, muitos de pronta entrega, vendia, chegava e repassava para eles uma maior parte, obviamente, do valor. Mas o processo de melhoria de produto, precificação, produtividade, então o que ele poderia fazer para produzir mais, e é basicamente hoje que o Sebrae faz de forma nacional. E eu fiquei muito feliz de ter resgatado isso, escrevendo no livro agora, por isso que eu quero contar,
Porque existiam, como esse programa deve ter existido outros que foram gerando a necessidade de ter esse grande fomentador do mercado, né? Que, inclusive, a família Med cresceu um bom pedaço há pouco tempo atrás, agora em outubro, na Feira do Empreendedor. Essa ficou a maior evento do Sebrae. A gente estava lá com o stand e lançamos um produto. Por isso, hoje, nós temos microempreendedores no nosso hall de clientes. Sim. Porque nós lançamos um produto lá para ajudá-los na parte financeira. Ai, que legal. Com o intuito de preço que até um artesão lá com um pequeno índice de faturamento de receita conseguiu comprar esse produto. Então, o intuito da MED é ajudar o maior número de empresas. E um dos grandes pilares está aqui, escancarado, é família. Então, se a gente puder transformar em empresas familiares ao longo da nossa jornada, o tempo de existência, a gente vai ter cumprido a nossa missão aqui. Ai, gente, exatamente. Você falou tudo. A família. E é o que nós falamos. A questão do colaborador, nós, empresários, empreendedores, a gente tem uma potência muito além daquela coisa do produto, do lucro e da expansão do negócio, né? A gente tem o colaborador, que ele também é uma continuação. E ele ali se alimenta o outro, inspira. O outro, e aquilo vira a família. A família é da empresa. E com isso é um efeito dominó, né? Você ajuda um, que ajuda outro, que ajuda outra coisa, que ajuda outra coisa. Quando você vê uma mudança que você fez, ou seja, o serviço que a gente causou dentro da empresa de alguém, mudou não só a família dela, mas como mudou a família daquele colaborador que trabalha lá, que às vezes acaba conseguindo ganhar mais por conta de você melhorar o lucro, as margens, né, da empresa e tudo mais. Então, é isso que meu pai falou. Quando a gente surgiu com a MED, a ideia ela surgiu para que empresas não passassem pelo que a gente passou. Porque, como eu falei no último podcast, citei muito rápido para ela, muito rápido mesmo, que a gente teve uma falência apocalíptica absurda, assim. E quando a gente pensa em ajudar empresas, quase pensando... É muito engraçado, a gente entra na empresa e a gente começa a chamar a empresa de nossa. Porque a gente cuida como se fosse nossa. É um carinho e é um cuidado, porque a gente sabe o que é passar pelo pior. Sim. E a gente não quer que essa empresa passe pelo pior. A gente pede desculpa para o nosso cliente, logo no onboarding ali, na primeira reunião, fala assim, se você pegar a gente falando o nosso negócio, nós não somos possessivos, tá? Fique Sim, tranquilo, tá porque a gente veste a camisa mesmo do nosso cliente, então toda vez que a gente entra no cliente, é como se fosse nossa. Perfeito, de você ter lembrado disso, porque a gente põe isso como regra lá no processo, pedir desculpa. Porque vai acontecer e a gente, em algum momento, falar, o nosso negócio aqui, a gente precisa... Não, a gente precisa melhorar o número do nosso negócio, a nossa empresa, como se fosse realmente nosso. Porque é uma preocupação muito genuína mesmo. Exato. De, como eu falei, né, uma família, uma empresa familiar, que ajuda outras famílias. Sim. E de não ver outras famílias passarem pelo que a nossa família passou. Foram tempos muito complicados, muito conturbados. E quando eu decidi que eu queria ir para a parte de consultoria, junto com meu pai, foi por conta disso. Foi porque eu vi o impacto que ele fazia nas empresas que ele entrava. Só que era muito voltado para a parte de expansão de franquia, porque, para quem não sabe, só contextualizando, meu pai ainda trabalha, né, na parte de formatação de franquia, então faz a parte de formatar o produto, a empresa para franquia. Então, a empresa já está rodando, já está lucrando, já está tudo bonitinho. Você formata para expandir, né? E assim já ajudava, já impactava. Ou seja, uma empresa que já estava boa, ficar melhor. Agora, você imagina uma empresa que está ruim e você sabe que para você mudar o ponteiro dessa empresa são pequenas coisas, sabe? São pequenas mudanças. E aí foi que a gente resolveu, de fato, entrar de cabeça na MED. E uma coisa que você falou, que é muito verdade, que a MED ela funciona muito bem pela diversidade. Então, o Henrique, que vem com uma bagagem muito administrativa, ele vem também da Red Bull, então ele foi trainee na Red Bull, trabalhou na Cielo. O trainee, para quem nunca foi trainee, é uma bagagem, vale muito a pena, é muito legal. Muito mesmo.
tipo de trabalho totalmente diferente, né, amor? Até a partir da mentalidade, assim, porque você como trainee, você já está pensando que você vai, talvez, tocar projetos muito grandes. Assumir um cargo de gerência, né? É um cargo de gerência, assim, então é uma visão que você tem bem holística, assim, da empresa e você toma como... Você vira quase que um dono de alguns projetos, assim, e acaba influenciando muito, assim, na vida. Porque tem projetos, assim, hobbies, assim, que eu tô tocando, assim, que muita coisa eu uso, quase virou assim. uma empresa, né? Os tá hobbies quase estão virando empresa. Os hobbies estão virando Eu empresa. entendo isso. É muito isso. E a minha mãe, com a parte toda administrativa que ela... Cara, citei pra você, não foi com pouca gente que lidou. É muita gente. É muita. Quantos funcionários você já... Ai, filha, Não faço conta. não vou saber. Mas eu acho que a minha bagagem vem de antes até. A gente se conheceu no marketing de rede. É verdade. E o marketing de rede, para a gente, foi uma grande escola. Foi uma escola de empreendedorismo, uma escola de venda, de liderança. Principalmente de liderança. A gente começou a ler, porque o hábito da leitura é um dos pilares dentro do marketing de rede, né? Então, antes lia os livros que a escola mandava, porque tinha que ler. Verdade. E ainda assim, de vez em quando, só li o resumo. Só para não ficar perdido, jogado, né? O marketing de rede, assim, porque tem que contextualizar, né? Sim. A Adriane, como ela falou, ela foi forjada dentro de uma família em busca de segurança, né? Aquela pseudo-segurança que não existe mais hoje na instituição pública, né? Porque realmente não dá, o mundo mudou, né? O mundo, aliás, a gente acha que viu mudança, né, Tati? Nossa. Os próximos 5, 10 anos, talvez a gente não se reconheça, né? Exatamente. Mas há 3, 4 décadas, isso era muito importante. Você prestar um concurso, você estar lá, era muito importante. Era uma grande conquista, comemoradas como... Passar em medicina. Como quem passa em medicina. É verdade. E ela tinha essa base. Só que ela tinha alguma coisa dentro dela que buscava o empreendedorismo. E quando ela entrou no marketing de rede, o americano é empreendedor. Quer dizer, a economia americana precisa desse movimento para ela funcionar. Ela não pode. Ela precisa que o cidadão ele empreenda ou ele trabalhe para alguém que empreenda. Porque senão a economia para não gira, totalmente. E para nós foi muito novo. Eu acho que esse foi a grande mudança. Então, ela já tinha essa semente de empreendedorismo, veio essa cultura americana que até não avançou muito aqui no Brasil, por conta dessa diferença cultural, né? Países asiáticos, por exemplo, absorveram isso muito mais facilmente, porque precisa de disciplina, precisa de dedicação, que nós, latinos, pecamos um pouco, né? Sim, sim. E quando eu a conheci, eu já era empreendedor, mas não tinha essa noção de venda e de liderança, principalmente no sentido de você tem que crescer ajudando o outro a crescer. Então, só para não ficar solto, a MED tem um pouco disso. A gente traz isso. A gente não cresce sem ajudar o outro a crescer. E eu vou até abrir... acho que fez barulho aqui. Eu vou até abrir uma lembrança de um consultor que a gente conhece, que ele falou assim, eu como consultor ajudei muitas empresas a ficarem milionárias. Porque, de fato, a gente contribui mesmo. O consultor fala o óbvio, muitas vezes, para o cliente. Mas o óbvio, às vezes, precisa ser dito, muitas escancarado, vezes. Muitas vezes. Gente, eu digo como empreendedor, muitas vezes. Exatamente. A gente está lá na nossa bolha, alguém... E até o consultor era mal visto, né? Fala, quem é esse cara que vem aqui na minha empresa? E eu levanto a minha mão, tá? Nós quebramos por conta disso. Sim. Falei, consultor, o que você vai me ensinar a falar do meu negócio? Eu falei, não, muito obrigado. E essa arrogância me fez perder alguns milhões e quase a vida. Mas, retomando, então, a gente, na nossa essência, nós fomos forjados em que, para crescer, a gente precisava ajudar o outro. E esse consultor trouxe essa questão. Falou, olha, eu ajudei
E no marketing de rede, essa era a venda dele, eu consigo ajudar outros a chegarem aonde eu estou. E aí eu falei, poxa vida, isso é muito forte, né? Ajudar onde eu estou. Porque geralmente as pessoas pensam muito nelas mesmas, né? Sim, exatamente. Eu ajudei, eu fiz meu papel. Não, eu quero que você seja maior do que eu. Eu quero que você cresça mais do que eu. E isso vai me deixar grande. Não sei se você concorda, Tati, mas cada um vai enxergar pensando em crescimento, né? Porque você fala, empresa grande, uma Red Bull, nós falamos aqui, né? Sim. Empresa multinacional, todos querem chegar nesse lugar? Não. A Tati quer chegar nesse lugar de ter 50 mil funcionários? Não. Nem tem, nossa, gente, não tem nem mais tempo para isso, não. Exatamente. Mesmo com processos. Mas exatamente, vontade, cada um tem né? a sua vontade. Isso. Você subiu ali, isso, tá bom. Isso. E aí, ninguém é obrigado a crescer tanto. É crescer o suficiente para que te deixe feliz e essa felicidade venha a partir de você ter ajudado centenas, às vezes milhares, quem sabe centenas de milhares de pessoas, mas eu acho que esse é a grande cerne de que fez com que a gente realmente ganhasse força e vontade para lutar aí ajudando. Porque hoje tem poucas consultorias no Brasil. A gente percebe que diminuiu, né, assim, para pequenas empresas. O Sebrae, ele absorveu bastante isso, né? E aí as pessoas ficam com medo de competir, né, com um grande órgão. E a gente arregaça as mangas e trabalha bastante. Tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Com certeza. Né? Na verdade, eu penso que assim, nossa, veio de novo lá, 50 milhões de ganchos. O grande, ele traz o resultado ali, questão de massa, né, quantitativo, que de repente vocês não vão ter um tempo de atendimento assim, balcão e próximo, Sim. porque até não é o foco de vocês. E aí entra também nessa parte do que vocês querem. Ser um Sebrae que atende 2, 3 mil pessoas por dia no Brasil inteiro, ou não, uma coisa mais enxuta, mais personalizada, exclusiva, que o resultado é o mesmo? Mas eu acredito que aquele quezinho da Adriane, aquele jeitinho, sabe? Cada um vai colocando o seu, que de repente num monte, assim, sei lá, num montante que nem um Sebrae, talvez perca essa perde, com essa certeza. exclusividade, sabe o que eu quero dizer? Tipo assim, não é que seja ruim, não é. Você pode até aplicar isso, por exemplo, à moda. Você vai usar uma fast fashion. Sim. Fast fashion, toda semana, sai inúmeras roupas. A roupa é ótima. Vai ser uma roupa que você vai ter por 3 anos? Não, vai ser uma roupa que vai durar 6 meses. Mas ela vai super suprir aqueles 6 meses. Dependendo. Exato. Cara, eu comprei uma regata na Renner, durou exatamente 6 meses. Eu usei horrores, mas ela durou 6 meses. Ela viveu Ela 6 viveu, meses. cara, ela andou 6 Bateu meses. o dia ali, cara, ela... mas bateu o dia, ela foi dessa pra melhor. Entendeu? Que bom, coitada. Acontece. Agora, se você vai comprar um produto de uma marca, muitas às vezes, uma marca que é artesanal, por exemplo, um linho feito à mão, você sabe que essa blusa vai durar muito mais. Exatamente. Você vai ter inúmeras dessa blusa? Não. Às vezes você precisa de 3 dela. Mas são pra... é a mesma pessoa comprando, mas você compra para propósitos diferentes. Exato. Então, é a mesma coisa. Então, as pessoas, elas ficam meio com medo de competir, né? Competir com o Sebrae, porque não é uma competição. Porque não, jamais. É exatamente essa questão de... Complementação. Complementar, exatamente. Porque o Sebrae, ele vai até uma certa página. Até porque, quando você fala com todo mundo, você não consegue, você tem que ser um pouco mais generalista, obviamente, porque senão não tem como, você não consegue atender tantas pessoas. E aí, quando você faz esse tipo de apanhadão de tudo, aí você vai vendo que você... Às vezes você precisa um pouco mais de processos, às vezes você precisa de uma coisa mais financeira, às vezes você precisa de uma coisa mais administrativa, jurídica. Nem tudo é escalável. Nem tudo é escalável. Eu ia falar isso, nem tudo precisa ser. É que acho que a palavra do momento tá tão escala, né? Alta performance, performance, escala... São palavras que as pessoas talvez até não entendam um pouco o que é isso, né? Às vezes não, eu tenho certeza que muitas... Não é verdade. Eu brinquei com ela e eu falo com outros convidados a coisa do saiba mais. Saiba mais de pessoas que não sabem.
E não é que não sabem, assim, de questão de estudo, nem nada. É que não teve a vivência, a experiência. Por isso que eu falei da idade dela, da questão de experiência. E eu até fiz uma brincadeira. Eu falei, gente, imagina ela na minha idade. A bagagem de experiência, ela pode, daqui 20 anos, fazer um @saiba mais, que você vai olhar e falar assim, poxa, confio na Gil. E hoje são pessoas que não têm a experiência. E o ponto que ele fala, que é muito importante, vocês pegaram a dor de vocês, que é uma dor maluca, eu já passei por isso, e transforma para ajudar que outras pessoas não passem. Gente, isso já, assim, foi o que eu brinquei, não tem como o negócio dar errado, porque é uma ajuda, e não é só ajuda de, né, milhões. Não. É ajuda de fazer, como a outra pessoa falou, eu te ajudando, eu me torno grande. Sim. Que frase! Que frase! Você colocar isso no papel de uma forma de simbologia mesmo, é perfeito. Daí já veio o sucesso da MED. Ponto. Aí É a nossa base, são os nossos princípios. Isso. Não tem como dar errado. São princípios inegociáveis. Então, a gente tem alguns princípios que são inegociáveis. Perfeito. É legal de ver também como a gente tenta sempre transparecer e viver esses valores, né? E muita gente que vem pra gente que tem essa necessidade, né? Que precisa ajustar os processos, entender, ter uma melhor gestão financeira. Muitas vezes tem valores muito parecidos. É verdade. Tipo, muitos clientes nossos são famílias também, assim. E não só famílias, mas como tem valores muito parecidos com a nossa família. Atrai. É isso que eu ia dizer. Quando você deixa o seu Energia. propósito, é verdade. Quando você deixa o seu propósito bem posicionado, quando você se posiciona muito bem, é engraçado, você atrai esse tipo de cliente. E que bom, porque pensa, talvez seria até uma barreira, né? Sim. Porque uma coisa é você dar aquele apoio no negócio, uma coisa é ter que educar a pessoa. Porque acontece também. Faz parte, também, eu imagino. Acontece, faz parte do processo. Eu tô rindo, porque... eu imagino, porque você tem que dar aquele apoio do tipo assim, ó, peraí, vem aqui. Fora da reunião, amigo. Você não pode, querido. Que é o óbvio. O óbvio. O óbvio precisa ser dito. Não, e a gente sempre fala, né? De dentro da garrafa, você não vê o rótulo. É óbvio, mas você tá vendo tantos dias aquele óbvio que ele não é tão óbvio assim. Porque, cara, você tá dentro da bagunça. Como que você vai achar? É que nem... Sabe quando você tá jogando aqueles jogos que tem, tipo... onde está o Wally? Você passa 3 horas olhando, procurando a porcaria do Wally. Você não acha. Aí chega um fulano e fala, o que você tá procurando? Tô procurando o Wally. Ele tá ali. ó. Por quê? Porque ele não tá com a cabeça saturada daquilo. Aquela imagem saturou na sua cabeça. E isso é neurológico. Isso é comprovado. Isso. A nossa cabeça satura. Nós saturamos das situações que nós nos colocamos no dia a dia. É por isso, inclusive, daquele negócio da Disney que eu te falei dos 45 minutos. Exatamente pra cabeça não saturar. Pra não errar. Exato. A nossa cabeça satura. Então, é óbvio que uma pessoa vindo de fora, sem estar com todo esse estresse de saturação do seu negócio, vai conseguir enxergar uma coisa muito mais clara do que você. E muito mais rápido do que você. Porque às vezes você até enxerga, mas às vezes já é até tarde demais. Quando você enxerga, o buraco já é muito, muito fundo. Então, essas coisas acontecem. E acontecem no cotidiano. Não é só na empresa. Isso acontece. Às vezes você tá... Meu Deus, cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Onde está o meu celular? O celular está na sua frente. Você não enxerga. Aí a pessoa... Você pergunta pra pessoa, a pessoa... Meu Deus do céu. Tá o seu celular, meu Deus. Então, se isso acontece no cotidiano, imagina na empresa. Que é uma coisa extremamente estressante. Você se acostuma. Exato. A minha mãe sempre fala da história da mini saia. Ela falou assim, eu lembro quando começou a mini saia. Todo mundo ficou horrorizado com a mini saia. Né? Nossa, mas como? Porque eu usava a saia abaixo do joelho. Sim. E aí veio a mini saia, foi um escândalo. Dali a pouco tava todo mundo usando mini saia. Minha avó comprava minha avó compra mini saia pra mim. Mas é exatamente isso, porque você se acostuma. Isso. Então, o Mar sempre fala, o meio é muito importante, o meio sempre vence. O meio sempre vence. Então, quando a gente entra numa consultoria, às vezes você entra numa empresa, só de você ter o olhar de fora, e até vou fazer um gancho agora com a IA. Né? Tem muita gente falando, não, porque a IA substitui tudo. Não, a IA substitui algumas coisas, ela é maravilhosa, nós usamos IA. Muito. Usamos muito. Na nossa consultoria a gente usa muito IA. Até a gente estava conversando ali fora,
um ser humano e a IA sempre vai vencer. Agora, um ser humano que sabe usar IA, ele é imbatível. Exato. Nesse momento. Eu não sei como é que vai ser daqui 5, 10 anos, hein? Vocês estão vendo o podcast É. agora, 2025. Mas a IA, ela é importante, ela vem para agregar, ela vem trazendo tudo isso, mas você tem que saber aplicar. Não, e outra coisa, ela só sabe o que você sabe, né? Ela só É. sabe o que você passa pra Então, ela. quando- Se você passou errado, Isso que eu ia falar. Então, assim, Deu você, ruim. você chega numa empresa, a pessoa fala assim, não, eu vou fazer sozinho, eu vou colocar os meus processos lá na IA, e aí eu vou ter todos os POPs, vai estar tudo resolvido. Tá, mas ele vai estar resolvido dentro daquela visão que você que tem. você está tendo. Sim. Que muitas vezes ela é viciada. Então, você precisa ter alguém de fora, olhando, alguém que não está envolvido emocionalmente, né? Emocionalmente Porque, é importante, isso é verdade. apesar da gente chamar a empresa de nossa, a gente olha com esse olhar de fora e você consegue enxergar coisas que aquela pessoa, por estar acostumada, ela não está enxergando. Sim. Perfeito. Você disse uma coisa muito importante. Acostumada. E a gente entra naquela parte de zona de conforto. Que até o erro, ele entra nessa parte de zona de conforto. Você fala, eu tô errando, mas tá indo. Então, deixa assim. Tá ruim, mas tá bom. Exato. E você fala também desse ponto de inteligência emocional e a inteligência artificial. Quando você mexe, eu até ia perguntar se teve algum caso muito assim, uau. Quando você mexe com a vontade do outro, né? Que você falou, a pessoa, não, eu aplico aqui e tal. Você aplicando errado, o resultado vai continuar o mesmo. Eu estou aqui para que você não faça mais isso, né? E aí tem a questão também da inteligência emocional, mas também tem a questão da audição do terceiro. Que eu acho que talvez seja essa parte mais difícil. Quer citar algum exemplo? Deve ter milhares. Não precisa citar nomes. Quem se identificar lá vai falar, poxa vida, ele contou uma história, não tem problema. Mas é até legal contar no bom sentido, assim, de... Porque é difícil. É a mesma coisa você chegar para uma mãe e falar assim, você arrumou sua filha errada. Você acaba com a vida da mãe. Como assim você está falando da minha filha? Eu acredito que na empresa seja a mesma questão, né? A gente passa por situações bem delicadas e, de novo, a gente pede desculpas, a gente começa pedindo desculpas. Porque o discurso é muito simples. Se você contratou uma consultoria e você quer a mudança, eu seria injusto e irresponsável se eu falasse só o que você quer ouvir. Se você me contratou, porque provavelmente você quer ouvir algumas coisas, quer enxergar algumas coisas que sozinho você não está fazendo. Então, nós vamos, em algum momento, agredir, né, a sua zona de conforto. Isso. E você falou em casos interessantes, e não é uma nem duas vezes, já aconteceu algumas vezes, tá? De você pedir para o empresário trocar a imagem do seu WhatsApp. Eu vou ser mais claro, para quem não está entendendo. Um empresário que tem 40, 50 funcionários, que usa esse WhatsApp para falar com os funcionários, colaboradores, com seus fornecedores, com seus clientes, sem camisa, na foto. Ele pode ter um funcionário. Se ele tem um funcionário, ele já não pode fazer isso. Exato. Se você é um empreendedor, se você é um empresário, se cerveja você na mão. vende alguma coisa, a sua imagem é totalmente atrelada à sua empresa, ao seu produto. Exatamente. Se você fosse um dono de academia, ok, até ainda é compreensível. personal trainer, Talvez ainda, talvez. Porque é. até na academia não pode ficar sem camisa. Pois é, então. É. Então, a gente chega a ponto, de forma bem sutil, de ter que orientar a pessoa. Então, são erros. Como falar, como se portar. Então, Minha psicóloga uma vez virou pra mim e falou assim, nossa, eu descobri que a gente tem o mesmo trabalho, só que você é psicólogo de empresa. Eu falei, tipo isso. Exato. Porque é quase um trabalho de mudar o interno, às vezes, do cara mesmo, do dono. Às vezes a forma que ele fala, a forma que ele se porta, a forma que ele se veste. A forma... tem um que a gente conhece também, que eu não vou citar nomes, que toda reunião, ele está com camisa de time.
toda. Poderia ser com o Papa. Ele poderia ter uma call com o Papa. Ele ia estar com camiseta de time. Ele poderia estar indo, sei lá, tomar a presidência do Brasil, ele ia estar de camisa de time. Porque pra ele, é isso que importa, entendeu? E isso é a imagem da empresa dele. Aí como é que você fala pra pessoa, tipo, amigo, pelo amor de Deus, vamos colocar uma Uma blusa camiseta branca, preta, básica. básica, porque isso vai Sem passar muita só um coisa. pouco mais de não erra. Passa autoridade, passa responsabilidade. Então, é muito engraçado. Você vira personal stylist, você vira psicólogo, Sim. você vira professor de oratória, porque até ensinar a falar, às vezes a gente ensina também, Sim. sem contar todo o resto. Isso tudo com amor, tá, Tati? Com muito Com amor. amor. Muito Mas amor. tem que ser. Olha, mas eu vou falar uma coisa. Lógico. Eu vou falar uma coisa. Tem que ser com muito amor. Porque o que você me fala aqui, eu já tive pessoas, clientes, parceiros comerciais desse estilo. E quando você está nichado num negócio, que é aquilo que você falou o mundo é além daqui, né? Uhum. Sim, sim. As pessoas que estão assistindo a gente aqui são milhares. Então, tipo, a gente não sabe com quem exatamente está falando. E, de repente, essa pessoa pode ser ela. E ela olhar e falar assim, poxa, mas Isso é isso não comigo. pode? Uhum. E, às vezes, a pessoa não tem essa Ela noção. não sabe. É, Ela genuinamente não sabe. é. A gente sabe. Existe o teimoso, que o meu Existe. amigo era o teimoso. Eu vou assim e pronto. Ok, check. Até o tempo que ele encontrou uma pessoa do time adversário. E a pessoa não fechou o negócio. E ele só soube por quê? Porque ele estava com a camisa. Ninguém ia saber. Até o cara... Não, gente, era na época do Orkut, abafa. Faz outro Google aí. Até o cara olhar lá, o Orkut, tal. Gente, o negócio já teria fechado, ia saber depois, aí já foi. Mas ele impactou o outro por uma questão de time e tem pessoas que levam isso muito a sério. Muito a sério. E levam até pro negócio. Time, religião e política. não- Desculpa. Exata. Não Exato. se fala no seu perfil profissional. Não É. se fala. Não importa o que você Olha, acha. até com amigos, dependendo, E também não, para não criar exato. caso, né? Não se fala. E, assim, sinceramente, na questão do seu negócio, o que o teu time vai impactar? Me fala, seja muito sincero. Dá vontade de falar, me Não, tem conta business o que hoje vai que tem a ver. Se impactar. É isso você que eu tem ia uma falar, se não loja tiver do patrocínio, Corinthians tudo bem. em São Paulo, existe. Até Aí a gente conversa, né? Tudo pra bem. isso tem. Não. O brasileiro, ele é muito criativo, né? Sim. Jura. Ele realmente é criativo. A gente encontra alguns empresários que... Você falou assim, camisa, né? Agora eu lembrei de um cliente que a gente está buscando. Ai, eu lembrei também. Ele fez uma reunião online sem camisa. Meu Deus. E ele estava procurando uma consultoria para melhorar o negócio dele. Né? Sim. Então, assim, a gente... E é um bom profissional. A qualidade do serviço dele é fantástica. Ele é reconhecido. Fatura. Mas cai naquele... A pessoa não sabe que não sabe. Isso. Ela não tem ainda É essa... a ignorância no sentido de ignorar. No sentido literário da palavra, né? Não pejorativo, né? Ela Sim, simplesmente exatamente. ignora isso porque ela não sabe nem que existe. E quando ela é apresentada, ela começa... E foi o caso de um cliente meu que eu falei... O que você acha de você colocar uma foto sua com a sua equipe, com a sua roupa de... E mudou o negócio dele. Olha. Porque, na verdade, a foto não muda. Muda aqui dentro. Isso. Muda a mentalidade. E esse é o ponto que eu ia chegar. Então, o brasileiro ele é muito criativo. Mas, em contrapartida, ele aprende muito rápido. Tanto é que quando a gente sai daqui, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, a Ásia a gente apanha um pouco. A gente ganhar do asiático é um pouco complicado. Porque o asiático tem uma característica de hierarquia que nós não Isso. temos. De Disciplina. disciplina que nós não temos. Responsabilidade. Responsabilidade até a gente tem, mas disciplina e hierarquia é uma coisa que o latino não tem muito. E lá ele perde, porque isso são pilares muito fortes para o oriental. Agora, na Europa, na África, nos Estados Unidos, o brasileiro se sai muito bem. Ele é realmente muito criativo. Ele se adapta muito facilmente. E o que a gente vê cada vez mais no nosso trabalho, agora voltando aqui para a consultoria, para o nosso trabalho, e a gente usa isso muito a favor do nosso cliente, se a gente sabe disso, a gente trabalha muito a mentalidade. Então, na nossa consultoria financeira, se você pegar qualquer livro, se você pegar qualquer podcast, hoje tem maravilhosa, tem aqui um exemplo, né? Você que está nos assistindo aqui, quanta informação tem no Sim. Pode Estar.
né? Obrigada. É isso. Quanta gente boa já passou aqui, que você já levou informação. A gente não pode ignorar isso. Então, a gente precisa entender que se a gente não mexer na mentalidade, não adianta falar de números. Exato. Se ele não entender que aqueles números, o que ele vai fazer, o que vai levar, qual é o resultado disso, e para isso ele precisa mudar a mentalidade, ele entender que cada vez que ele cresce, que ele lê um livro, que ele vê um podcast desse, que ele implementa, porque informação só não resolve, né, Tati? Exato. É só absorver a informação, você tem que pôr em prática, né? E aí, aos poucos, você vai ficando uma pessoa sábia, né? Informação, em prática, formação prática, você vai ficando uma pessoa mais sábia. E a gente usa ao nosso favor, ou principalmente a favor do nosso cliente, que é entender o comportamento do ser humano, a gente usa muito disso para ajudá-los no processo de consultoria. Então, se são empresas familiares, eles têm que estar bem. Não é um nem dois. Nossa, isso são é verdade. marido e mulher, Putz, isso é verdade. pai e filha, filho, irmãos, né? Sim. E a gente usa o nosso exemplo porque não tem nada mais forte do que o exemplo. Então, quando eles veem o nosso exemplo de trabalhar... Claro que tem discussão, É lógico tem hora que que arranca... tem. Somos seres humanos. Seres humanos. Se não houver discussão, alguma coisa está errada, né? Mas vê que funciona. Isso. Aliás, nós tivemos há uns 10 dias atrás, acho que nem isso, um depoimento sensacional, emocionante de um cliente falando que ele se inspira na nossa família, Na nossa empresa na nossa familiar, empresa familiar para tocar a empresa a familiar empresa dele. familiar dele. Olha que legal. Gente, melhor feedback do mundo esse. Sim. Foi lindo. É o check da Eu vida. sou o chorão, então imagina. Não parece, mas ele é o chorão. Ele é o chorão? É mesmo. eu sou- Aliás, eu vi muito mais. Eu consigo contar na mão a quantidade de vezes que eu vi minha mãe chorando. E eu realmente não tenho dedos pra contar a quantidade de vezes que eu vi meu pai chorando. Tipo, mas tudo bem, pai. Eu também sou chorona. Eu puxei isso 100% de você, tá tudo bem. Mas a gente usa muito conhecer o ser humano. E a gente falou em CNPJ, CGC, para os Sim. mais experientes, mas atrás do CNPJ tem muitos CPFs. Gente, agora eu vou fazer uma brincadeira com você. Atrás de um CGC tem o quê? Um SIC. Desenterrei essa, hein? Desenterrou. Na verdade, Sim. eu nem sabia que isso existia. Mas é importante a gente contextualizar o que é SIC, né? Sim. Cadastro Individual de Contribuinte. E o Exato. CNPJ? CGC. CGC. Cadastro Geral de Contribuinte. Então, vocês não precisam pesquisar, a gente já deu aqui. Cheque. Lição tá feita. É isso Pronto. Senhor. Nossa, mas a gente foi além agora. Não, vocês se entregaram muito a idade de vocês. Gente, Cara, isso não é um problema. jamais. Não. É que foi Porque a engraçado. pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, mas ela tem 54, ela tá tão bem. Com essa cutis. Com essa cutis. É E, né? isso. Tati, mas eu quero aproveitar o podcast, então, falando em idade, uma coisa bastante importante. Eu quero ver se eu, de alguma forma, inspiro vocês. Boa. Eu falei aqui que eu comecei a trabalhar com 10 anos, aos 15 anos era empreendedor, já tinha minha fábrica, em 1988, aos 20 anos, minha primeira empresa, e até hoje, né, eu sou empresário. Mas aos 44, 45 anos, eu passei por uma falência. E realmente, a gente fala que foi uma falência quase apocalíptica, porque foi o fim de tudo, né? Realmente Sim. foi uma queda vertical, 90 graus, muito rápida. E aos 50 anos, então agora em 2018, no ano que eu estava completando 50 anos, eu tomei a decisão, que foi a decisão mais sábia da minha vida. Que, falando em idade, porque as pessoas ficam hoje, né? Idade. Aos 50 anos eu decidi viver até os 100. Foi uma decisão. E como que você chega até os 100 anos? Com saúde, com amigos, com a espiritualidade em dia, com dinheiro, sem depender de ninguém. Falei, poxa vida, é possível. Então, se eu tenho 50 anos, vamos tirar 10 anos, porque, né, eu teoricamente não produzi, então comecei com 10, eu tenho 40. Eu tenho mais 50 para fazer agora com conhecimento. E eu quero trazer esse pensamento para aquelas pessoas que se acham velhas aos 30 anos. Eu não conquistei nada
eu não fiquei milionário, eu já tenho 35 anos, não fiquei milionário. E passam realmente dias muito difíceis e desistem muitos da vida. Muitos desistem da vida. Você é colaborador de alguma empresa e está tudo bem. Não. Vou fazer minha arte na praia. Se você pegar historicamente Se isso aí, te alguns fizer empresários feliz, pelo menos começaram fazer, aos né? 60, que começaram aos 70. Então, estou contando aqui, eu comecei aos 50 novamente, entender que eu precisava mudar muitas coisas. Ler, saber que mesmo com 50 anos não sabia de nada, então eu precisava aprender muitas coisas. E quando eu te falei lá nos bastidores, aquela frase de que quando eu crescer eu quero ser meus filhos, não é brincadeira. Porque essa geração ela já vem com Plus. chip. Já vem com chip lá que a gente acho que nunca vai ter, viu, Tati? Não. Nós três aqui acho que nunca vamos ter. Não. Então, é outra geração. a gente tem que aprender com eles. Eu Isso. aprendo muito com o Henrique, aprendo muito com a Giovana. E não é passar, fazer um agrado para eles. É a pura verdade. Sim. Eu sei que eles aprendem comigo também, eu não tenho dúvida. Essa troca é fantástica. Mas voltando, você que se acha velho, eu vou fazer 57, então eu tenho 7 anos que eu tomei essa decisão e eu sou uma criança, eu absorvo muita coisa. E então assim, se você pensa a longo prazo, tudo fica mais fácil. Sim. O hedonismo, que é essa coisa do imediatismo, né? Eu quero agora, quero ontem, né? E começa a sofrer que talvez seja o grande mal hoje, né? É a ansiedade, né? Ansiedade, É viver o que ainda a gente não viveu, né? Querer o amanhã, o hoje, não existe. O ontem acabou, já passou. Sim. O amanhã não existe, é o que a gente tem que viver o agora. E se você tem essa noção do agora e tem um plano, e isso para empresários é muito importante. Por isso que quando a gente chega numa empresa, fala, vamos fazer um planejamento para 6 meses, para 1 ano, para 5, para 10 anos, para 50 anos como americano ou europeu. Como vai ser a empresa que 50 anos? Fala, pai, mas eu não vou estar vivo. Mas a empresa não se trata de você. Exatamente. Você está na gerência, ou na frente, como CEO dessa empresa, você está. Você não vai estar sempre ali. Né? Sim. Alguém vai te suceder. E você tem que preparar essa sucessão. Né? Sim. Seja um colaborador, seja alguém da família, seja uma empresa que vai comprar. Né? Hoje tem muitos M&As, né? Fusão de empresas. Então, assim, você que se acha velho ou se acha que não está pronto, pensa a longo prazo que tudo fica mais tranquilo. Não, e eu quero falar... Olha que engraçado. A gente sempre fala que é muito legal, uma coisa que é muito legal da família Med é exatamente esse conflito de geração. Não conflito, mas esse complementar de geração. Exatamente isso que o meu pai falou, eu vou falar pra minha geração, porque tem gente de 20 e poucos anos, 25 anos, achando que tá velho, Sim. que o mundo acabou, que, meu Deus, eu saí da faculdade, eu não sei o que eu vou fazer. Gente, pelo amor de Deus, e eu vou falar, e isso é muito legal, porque a gente tem exatamente as duas visões de épocas muito diferentes. Então, meu pai, ele tem... É como se fosse, tipo, 2 prédios, assim, sabe? Eu vejo ele me vê e a gente... Nós somos 2 prédios, mas a gente tá em condomínios totalmente diferentes, sabe? Sim. E o que ele falou serve muito também pra nossa geração, demais. E na nossa geração, o problema é porque... O que eu vejo, tá? Pelo menos da geração de vocês. Tem muito essa questão da frustração que foi construída em vocês, de vocês terem tudo... Então, tem que estar muito consolidado, eu tenho que saber desde cedo o que eu quero fazer, ter que comprar uma casa, ter filho, enfim, plantar uma árvore, não tem esse negócio escrever aí. Um livro. Exatamente. Vocês cresceram muito com essa mentalidade, né? E aí chega muitas pessoas com 45 anos, 50 anos, se veem perdida, veem que não fizeram a faculdade que queriam fazer, ou se veem frustrados no casamento, uma série de coisas. Não querem recomeçar. E tem essa questão do orgulho, porque antigamente não existia recomeçar. Se vira, filha. Vai ficar até o final. E aí tem essa questão do orgulho. É o que eu vejo. Aí vocês podem falar se tá certo ou se não tá. Mas da minha geração, isso também acontece. Só que por conta de outro motivo. Que no caso é da internet. Não só da internet, mas da quantidade de possibilidades que a gente tem. Então, hoje em dia, a gente tem acesso a
vidas completamente diferentes da nossa a qualquer segundo. Você abre o TikTok, é muito fácil você ficar depressivo. Ao invés de ser uma grama do vizinho, é tipo um campo inteiro que Um você campo consegue inteiro. ver, né? Não é a praticamente grama, é campo tipo o Verdade. mundo. Você Consegue vê ver o mundo inteiro. tudo, É. tudo. Por E você enquanto, daqui a consegue pouco ver... a gente vai ver as colônias em Marte, as Não, colônias... tudo. Aí você vai, não, Você vai ver lá- outros universos, é bizarro. A gente consegue, e tudo numa facilidade, numa agilidade. Então, se eu quiser agora saber como que tá a vida, sei lá, pensar numa pessoa bem fácil, assim, descobrir a vida. Se eu quiser saber a vida da Virgínia, da Kardashian, se eu quiser, eu coloco lá, Kim Kardashian, eu vou saber exatamente o que ela comeu hoje, porque ela vai postar. Exato. E você vai se comparar a isso. E aí e a possibilidade da internet pro jovem de, então, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com a internet. Então, por que eu não tô ganhando dinheiro com a internet? Ou por que eu tô fazendo uma faculdade e não tô fazendo grana com a internet? Ou quando a pessoa entra na internet e fala, meu Deus, mas isso não vai durar, eu tenho que voltar pra faculdade. São tantas possibilidades, são tantos novos empregos, novos trabalhos sendo gerados. Coisas que eu acho que daqui 2 anos... A gente nem sabe novos trabalhos que vão vir. Se você Sim. parar pra pensar, há 1 ano atrás não se falava tanto de IA. Hoje em dia já tem profissional que trabalha só com IA. Então, gente que está saindo da faculdade querendo se especializar nisso. Então, E quantas pessoas estão saindo da faculdade de cursos que daqui 2, 3, 4 anos não tem mais mercado? não tem mercado. Exato. Gente, Isso é muito é louco. muito bizarro. Então, na minha geração, a gente entra num limbo de tanto da quantidade de possibilidades que você pode fazer. Então, a gente fica perdido, porque são muitas possibilidades e você vê pessoas sendo bem-sucedidas em todas. Então, você se vê em tudo. E a questão da internet, de você poder se enxergar naquele lugar muito facilmente, porque a pessoa não é um filme. Não é, até o vídeo no YouTube, antigamente, ele não era tão natural quanto um story. A pessoa tá com o celular aqui na mão, ela postou na hora, naquele momento. Eu tava na cama, acho que 2 dias atrás com a minha mãe, a gente tava conversando. No exato segundo que eu estava na cama, fazendo nada, cansada, tinha uma amiga minha que tava, tipo, em Munique, num lugar maravilhoso, no exato mesmo segundo. Um lugar maravilhoso. Você fala, meu Deus, por que eu não tô lá? Por que eu tô aqui? Porque Ou as você pessoas tinha que estão- podcast 2 dias depois. Ai, dias depois. boa! Só por isso. Pode estar com a Thay. Mas tem essa questão. Tem gente nesse exato momento que tá fazendo o intercâmbio que eu tava fazendo na Disney. Exato. Nesse exato segundo. Cara, agora são 5 horas da tarde lá. Eu estaria começando um shift noturno. A Maria tá lá, mas eu não tô lá. Mas é muito fácil me imaginar lá, porque tem gente lá agora, nesse exato momento, postando que está indo pro parque trabalhar. Então, pra nossa geração, que é muito conectada com a internet, é muito fácil ter essa comparação de vidas e você achar que você tá muito velho para começar coisas novas, porque o mundo tá rodando muito rápido, então, eu já não tenho mais idade. E é um conflito de geração, porque a nossa idade pegou muito a educação de vocês também. Sim. Então, tem muita gente na nossa idade que já quer ter uma casa própria com 25 anos, só que você não consegue comprar 1 quilo de arroz. Entendeu? Porque o preço da Bem casa própria isso. não tá a mesma coisa do que antigamente. Não tá. Aliás, morar sozinho não é mais a mesma facilidade, porque os preços estão muito diferentes, tá muito inflacionado tudo. Então, só que aí você vê, nossa, mas meu pai e minha mãe, com essa idade, já... Saiu de casa Nossa! com 16 anos, 18 Sabe, anos. meu pai saiu de casa com, sei lá quantos anos? 18 anos. 18. Casaram, quantos anos Mas você a tinha? mamãe não faz questão que você saia de casa. Tá bom. Tá bom. Oh, Cala- meu Deus, rolou. Que fofo. Eu falei, ela é a parte da família de bairro que eu falei. Sabe? Meu pai, como você pode perceber, é da família que Sim, sim, vai um lá, seja mochileiro, um feliz. mochileiro. Exatamente. Então, tipo, tem essa questão, sabe? Da gente achar que a gente tá muito velho ou que a gente tá muito atrasado. Isso dá muita ansiedade. A Dá. nossa geração é extremamente ansiosa, Mas principalmente isso por conta traz do para uso os das negócios, telas. né? Totalmente. Isso traz, porque hoje os novos empresários têm esses 20 e poucos anos. Exatamente. O brasileiro continua empreendendo muito cedo, só que agora com essa vibe, né? Dessa De querer ansiedade. ser uma empresa mais milionária que em 2 isso, anos. Unicórnio, isso. né? Tem que ser Tudo unicórnio, tem né? que ser unicórnio. E mais que isso, verdade. o empresário tem que lidar com esse funcionário ansioso. E não Que sabe. ele não está contente ali e ele está sempre olhando o universo do vizinho, no que não é nem a grama do vizinho. Então, o empresário também tem que aprender a lidar com esse tipo de funcionário, Exato. que é um funcionário diferente. Sim. E, além disso, mais 50 milhões de ganchos aqui. A questão de se achar velho
Eu achei perfeito isso que você falou. Eu tenho 7 anos. E, gente, é exatamente isso. Eu me vejo numa situação dessa de renovei a minha vida em 2023. Passei por uma situação e renovei a minha vida. Eu poderia ter falado, check, acabou, vou voltar para o CLT. Jamais. Jamais, porque o meu sonho foi construído lá atrás, né? Então, os desafios faz a gente o quê? Para, respira, segura aí um pouco, descansa. Uma coisa que eu sempre falo, gente, descansa. Às vezes você não quer desistir, você está cansado. Porque o problema, ele gera cansaço físico, mental, e a gente fica assim, vou desistir de tudo. Quantas vezes no dia você fala 20 vezes, vou desistir no dia? Várias. Vai dormir. Toma um chá, Dorme que passa. vai dormir. É verdade. É físico. A hora que você levanta, você fala, não vou dormir nada. Pera. E aí você tá com a cabeça limpa e revive. Um ponto que você falou, as pessoas têm medo de recomeçar. E aí tá o erro. O que vocês fazem por essas empresas é justamente o recomeço. Mas é mesmo, isso é né? verdade. Você faz o recomeço acertando as arestas ali, o ponto. E, assim, óbvio, em algum momento vai errar de novo? Vai, mas serão novos erros, Sim. né? Porque a rotina vai mudar, sua cabeça vai mudar, que é o que vocês falaram. Você vai ter uma visão para ter uma conversa com esse novo colaborador. Eu tenho situações de trabalhar com pessoas mais velhas que falam, isso aí é mimimi. E aí eu tenho o colaborador mais novo que fala, eu sou ansioso. E como que você junta esses dois para eles não brigarem? Não sou eu. Você tá com mimimi? Não, mas eu sou ansioso. E são gerações. E os dois têm que funcionar. Com mimimi ou com ansioso. Tem que ir. Você tem que ser sempre esse São gerações e ambas traumatizadas. Porque você vê que Exato. muitos desses caras que falam, porque tudo é mimimi, o cara mesmo é frustrado. Não, mas ele já sofreu muito. Ele não teve espaço para falar sobre, ele não teve Isso. espaço para se Exatamente. abrir e para desabafar ou para falar, cara, eu tô cansado. É. Simplesmente admitir que estava cansado, sabe? E na verdade, a grande frescura é você não querer falar sobre isso, porque você tá sendo frescurento com você mesmo, entendeu? Tipo, Tudo começa quando você sente que você não pode se permitir sentir alguma coisa, ou você não pode agir daquela forma, né? Tipo, a cabeça vai construindo algumas coisas que vai deixando, parece que colocando um quadradinho, né? Em algumas Barreiras. coisas, algumas barreiras, né? e isso é muito incrível, porque eu cresci com meu pai sempre sentindo tudo. É porque a internet tem a vida perfeita, né? Mas E você, Exato. como você não é perfeito, tudo pra você é muito difícil. Por isso porque- que o filme da Barbie é tão sensacional. eu amo. É uma obra-prima. Não, e você pensa também na questão do negócio, né? Porque hoje eu vejo assim, a minha equipe, ela é 25 mais, né? Então, mas ela tem uma base diferente, não tem essa coisa da ansiedade e tal. E aí eu tenho N pessoas, mas eu consigo conduzir cada um. Mas para que eu faça isso, eu tenho que estar bem. Eu Mas não tenho que tenha chorar dúvida. lá no meu quarto, eu tenho que ficar brava e falar, meu Deus, ninguém me entende, eu vou fechar essa empresa. Aí você Tá chora, com você o volta, psicólogo para. em dia. Aí você já... eu brinco aqui, falei pra Bia aqui, gente, isso é meu motivo de terapia, de querer fazer tudo certo. Minha psicóloga, beijo, doutora Andressa, ela fica, para de querer fazer tudo certo, não dá. Eu falo, tem que dar. Você entra numa outra doença, que não é ansiedade, é perfeição. Né? Não é aquela coisa do perfeccionismo, tá, gente? Não entra naquele papo, não, que isso aí é firula. É naquela coisa de tudo tem que estar certo, tudo tá... Gente, chega uma hora que você não... E aí vem o erro. Porque você quer fazer tudo certo, você deixa passar coisas, você fala, não, vou entregar isso aqui certo. E o resto tá lá, ó, o mundo tá Ficou, né? capotando o carro aqui atrás de vocês. Não, mas isso aqui eu tô fazendo perfeito. E o mundo se desabando. Isso é um erro. Sabe uma coisa que a gente sempre fala muito? Se você começou uma coisa e essa coisa começou perfeita, você começou muito tarde. Você provavelmente começou muito tarde. Você perdeu um gancho, Nossa, você perdeu um volta. timing. Bugou de novamente. Volta, gostei. Se você começou algum projeto, começou qualquer coisa, e essa coisa começou perfeita, você fala, meu Deus, isso aqui tá perfeito. Você começou muito tarde. Você pode ter certeza que você começou muito tarde. E Você perdeu outra alguma coisa coisa no que a gente processo. fala muito é progresso e Depois ordem. ordem. Não. Ordem e progresso. Tá, ordem e progresso na nossa bandeira, não é isso? Exato. Só que a gente prega muito o progresso E depois a ordem. ordem.
ele não pode ter um hiato muito grande, né? pelo Porque amor se eu de Deus. também... não em fica. ordem, aí tem que contratar médico, consultoria para consertar. Tem que fazer uma tudo, né? auditoria de processo ali. Porque... Aí não tem Aí como. chama Aí, Aí chama, contrata ele. Chama Henrique. Mas, Tati, eu queria colocar um ponto aqui falando desse desenvolvimento, desse crescimento. Você está com o movimento, você e muitos empresários. Então, existe um movimento legítimo que é recente, eu diria de uma década, e eu acho que um grande puxador desse movimento foi o Flávio Augusto, lá a primeira versão de podcast dele que é no YouTube, né? Isso. Esse movimento de empresários, falando com empresários, incentivando empresários e falando, gente, nós não somos bicho papão, nós não comemos criancinha à noite. Exatamente. Nós damos emprego, nós geramos impostos, Isso. nós movimentamos esse país. E as empresas familiares, mais de 70% de todo o produto interno bruto do Brasil é gerado por empresas familiares. Pequenas empresas. Você que está aqui nos vendo, nos assistindo, fala, não, eu, minha esposa e minha filha e mais 2 colaboradores. É essa empresa que toca o Brasil. Exatamente. Não é a de 15 mil colaboradores. Porque essa sim não paga impostos. Não porque ela não quer, porque o governo dá incentivo Sim. para ela dar emprego. O Isso. objetivo é diferente. Uma empresa de 15 mil colaboradores traz outros benefícios para o país. Isso, Né? isso. Mas assim, quem está nos ouvindo provavelmente é um empresário, um empreendedor, ou vai se tornar um empresário, um empreendedor, porque se ele está assistindo esse podcast, ele é empreendedor lá dentro, né, no íntimo Sim. dele, né? Ele já é um intraempreendedor. Então, é muito louvável. Parabéns pela sua iniciativa e de muitos empresários que dão espaço e dão a voz para pequenos empresários como a gente, empresas familiares, poder inspirar de alguma forma o nosso... não é ouvinte, né? Não é ouvinte, ele é o telespectador, né? Telespectador e ouvinte, exatamente. Não, eu agradeço, assim, pelo carinho. E até eu digo uma coisa, a gente precisa disso, né? Isso aqui cresceu numa dor, que eu falei, né? Da questão de 2 anos atrás. Foi o meu alívio. E aí, hoje eu vejo que, na verdade, eu passei por coisas que aí volta... a gente passa por coisas na vida que a gente não sabe o porquê do quê, mas a gente tem que deixar seguir. E hoje eu vejo... E aí eu fui fazer o curso de apresentadora. Eu amei isso aqui, esse mundo aqui. Eu me apaixonei literalmente. E eu falo que é o único dia que a Bia fica com o meu celular e eu esqueço do mundo. Literalmente, porque é justamente isso aqui. Dar voz a nós, que somos empresários e empreendedores, porque temos sim que inspirar as pessoas, mostrar o lado B da história, sabe? Sim. Você falou esse negócio do bicho-papão, e é isso. Às vezes somos vistos, porque é empresário, porque é rico. Malvadão. E ao contrário, a gente passa por cada coisa para poder gerar um emprego, movimentar esse país. E graças a nós e a novos empreendedores, isso aqui não quebra, sabe? Sim. A gente está aqui justamente... Quantas noites sem dormir? Exato. E a gente não come criança à noite porque a gente está dormindo. No outro dia, a gente está cansada demais. O bicho está lá pegando, sabe? Assim. E eu fico encantada com essa participação de vocês. Eu aprendo tanto. Eu falo, gente, eu chego em casa, minha cabeça... E é um dia que eu não faço nada. Eu chego, make e banho. No máximo dou atenção ao meu marido lá, ele fala, vai dormir, amor. Porque a minha mente está fervilhando. Aí no outro dia eu começo a implementar tudo que vocês falaram, tudo que eu fui aprendendo, que senão a gente fica obeso intelectual e não adianta. Vai para um monte de feira, faz aquele monte de caderninho, o caderno fica lá. Não adianta, gente, tem que colocar em prática. Sim, isso é verdade. E o que vocês fazem é justamente isso pro cliente de vocês. Sim. Eu vou chegar aqui, eu vou falar, amanhã eu quero aqui, ó. Já começou, não é isso? É isso mesmo. É exatamente isso. E é muito gostoso, porque isso que você falou de você aprender muito, a gente aprende muito também. No último que a gente falou, que uma das coisas que mais me interessou na parte de consultoria é pela similaridade com o professor, porque o professor ele sempre fala, eu aprendo muito enquanto eu ensino. E eu aprendo muito com o aluno. E aqui é a mesma coisa, você aprende muito com a empresa. Até o que não fazer. Às vezes você aprende... Você aprende, que é o melhor. Você aprende... Aliás, nós temos mestre, né? Não, PhDs.
Mas É assim que a gente não deve fazer. é assim que não se faz. Mas também aprende muito. Tem coisas assim que a gente entra em empresa e fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Que ideia genial. Cara, que legal. Você aprende trocando com a pessoa. Assim, você aprende sobre a vida dela. Você aprende lições de vida. Lições de vida. Você teve... Nossa, quando a gente foi lá para o Rio de Janeiro, né? A gente foi recebido dentro da casa do nosso cliente. Foi quase um encontro espiritual, assim, cara. A gente... E esse é uma outra coisa. A A gente- maioria dos nossos clientes se tornam amigos. Amigos. Que maravilha. A gente Nossa, tem que maravilha. intimidade com eles e você sai de outra forma, assim, você sai Sim. renovado. E isso é muito gostoso. E quando essa troca de você aprender muito enquanto você está trabalhando, eu acho que é o que torna o trabalho tão gostoso. Sim. E faz com que as coisas fluam. Então, dá pra ver muito que você gosta muito do Aliás, que você vou faz. abrir um- Muito. Eu amo. Vou abrir amo, aqui um verdade. parênteses que é Por muito conta disso, legal, né? aproveitando tudo isso que você falou. Talvez quem está nos vendo aqui não saiba a diferença entre consultoria, entre mentoria, entre assessoria. Eu ia te perguntar isso. Qual que é a diferença, né? A mentoria, primeiro, para que você seja um mentor, as pessoas pensam naquela imagem de uma pessoa já com uma certa idade, às Um vezes com aquela ancião. barba, um ancião, né? Esse vai ser o meu mentor. Eles são meus mentores. Responsabilidade. Para cada situação, você tem um mentor. Uma Isso. criança pode te mentorar. Então, mentor, o que é o mentor? É aquele que sabe o caminho. Isso. Então, se você está perdido numa rua e tem uma criança de 10 anos, você perguntar para ela, você sabe onde, e ela sabe a resposta, ela está te mentorando, porque ela tem a resposta para a sua pergunta. Isso é o mentor. É aquele que tem a resposta para a sua pergunta. Então, ele fala o que você tem que fazer. Sim. O consultor é aquele que sabe o que você precisa, ele é um excelente ouvinte, um grande questionador, ele te faz muitas perguntas, porque ele precisa entender onde está a sua dor e faz com você. Então, o consultor é aquele que está junto com você e é onde a gente mais se sente bem, é estando junto com você. E a assessoria é aquele que faz por você. Sim. Então, assessoria jurídica, ele vai cuidar, né? Você não tem essa habilidade, essa capacidade. Então, você contrata uma assessoria contábil. Sim. Né? Então, é aquele empresário, aquele empreendedor, aquele negócio que vai fazer por você algo que você não dá para internalizar. Ou você traz alguém lá dentro, um advogado, e põe dentro. Então, você não precisa dessa assessoria. Você Isso. contratou ele como CLT. Então, a assessoria é aquele CLT externo seu. Isso. Então, essa assessoria. Então, quando você contrata a assessoria, então você sabe que essa empresa, esse profissional, vai fazer por você alguma coisa que você não tem internamente. Isso. O mentor é aquele que vai te mostrar o caminho e o consultor é aquele que faz junto com você. E é onde por isso que tem essa relação, essa amizade. A gente cria, porque a gente fica 6 meses, 1 ano com esse cliente e essa jornada traz muita conexão. Porque a nossa consultoria é híbrida. A gente vai até... Ai, que legal. Não tem mais. Agora, é tudo online, né? Vamos Sim. fazer uma videoconferência, uma call? Não, a gente também faz. Obviamente, a Sim. tecnologia está aí para dar agilidade e fazer com que os custos fiquem mais baixos para todo mundo, né? Tanto para quem está prestando serviço, para quem está contratando. Mas é muito difícil você fazer Uma leitura de processos processo. sem Não tem observação, como. Não tem como. sem conhecer as pessoas envolvidas. Falar com as pessoas envolvidas, entrevistar Então, elas. isso é muito importante. Então, para você que está aqui nos assistindo, entenda se você vai contratar uma assessoria, uma consultoria ou se você vai buscar um mentor. Já mentorei muita gente. E você também, e é o que você está fazendo aqui, você está mostrando o caminho para muitas pessoas que estão te assistindo e todos os seus podcasts. Mas, principalmente, a consultoria é onde a gente se encaixa. Por isso que é uma família, porque a gente gosta, a gente ama o que faz. E queria passar essa mensagem porque muitos ficam confusos, né? Sim. Você contrata uma Foi consultoria, perfeito. contrata uma assessoria. Exatamente, porque tem gente que fala assim, mas é mentor e essa questão da consultoria estar com a pessoa ali é até enérgico, né? Você vai sim. ver qual que é a atitude, porque assim, na call ela fala, não, peraí, Márcio, eu faço isso, isso, isso. Chega lá, você olha e fala, ó, querido, você falou, Você não tem acontecendo. noção quantas vezes isso acontece. eu já imagino que seja isso. É ali, ó, olho no olho, né? Tipo, porque na call ela pode até te falar, não, que isso?
Gil, eu faço tudo isso, ó, tá aqui, ó. No Imagina. papel, na planilha, meu amor, você faz Aceita tanta tudo. coisa. Nossa, é lindo, Mas é o na mundo hora da do perfeição, né? balcão, do Nossa, não, atendimento. na call é tudo lindo. É. Na primeira chamada é lindo. Aí Mais você ou menos, você tem gente que entra aparece lá sem na- camiseta. Ó, gente, não pode. Tem de tudo. Não Fica é? a dica, em reunião de negócio. Hashtag fica a dica. De preferência, uma camiseta normal, não precisa ser de time. É, uma coisa Né, basiquinha, preta e branca. Preto gente. básico, gente, não tem como Vamos errar. ser básico. Né? Básico não erra. É, o né? básico, básico não não erra. erra. Básico bem feito, né? O básico bem É, feito, o o básico, básico bem bem feito. feito. É isso aí. Gente, eu quero agradecer vocês. Mais uma vez, ficaria aqui horas e horas, não sei nem quanto tempo já foi. Deu tempo, produção? A equipe tá lá já. Não faço ideia de quanto tempo foi. Literalmente, até porque o papo é bom e é aquilo que você falou. Você. Ajudar o próximo ser grande. Gente, eu não vou esquecer essa frase nunca na vida. Eu achei isso de uma nobreza, de uma humildade, porque a gente pensa muito em nós, né? Ah, eu quero crescer o negócio, que foi o que eu falei para ela. A gente pensa muito em números. Ah, eu quero expandir, quero isso, quero aquilo. Mas espere o outro, né? Você precisa do outro. Uhum. Em algum momento você precisa do outro. Não existe fazer nada disso, ainda mais se quer ser tão grande. Sim, Quanto maior, mais pessoas, né? sim. Eu vejo que vocês têm uma humildade. Vou falar essa palavra porque essa palavra ela é simples, mas ela é muito forte. Vocês têm a humildade de entender a dor do outro, colocar para si e transformar a vida do outro e automaticamente vocês já estão transformando a vida de vocês. É assim, um resumo da MED. Se vocês quiserem, me chamem inbox. Brincadeira. Gente, obrigada. De verdade, de verdade, de verdade. A gente vai falar aqui nos bastidores da questão do Visitando Negócios, que ela não entendeu nada, você também não entendeu nada, mas eu sei o que eu vou fazer e vai ficar maravilhoso. Obrigada, pessoal. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada, família MED. Nossa, que Respeita. agradecemos. Foi- Obrigada pela oportunidade. Foi incrível conversar com você de novo. Me chame sempre. Let's explora. Sempre. Minha filha sobrou assunto, viu? Sobrou. A gente poderia Pontas falar uns... soltas, né? Não, Tiveram pontas várias soltas. pontas várias soltas. abas. Várias. Várias Mas é sempre um prazer você ter uma energia incrível, é muito gostoso, flui muito, muito. Por isso que eu não sabe quanto tempo que tem o podcast, porque tá fluindo, tá conversando, por mim eu ficaria aqui mais 3 horas e tá de boa. Mas obrigada mesmo, é muito lindo o trabalho que você faz, porque é o que eu acabei de falar, pra mim tem muita similaridade, assim, nessa questão de você ouvir, de você aprender, de você também ensinar, porque quando você tá, quando tem uma troca de conversa, de energia, você também está ensinando alguma coisa ao outro. Então, eu acho isso aqui também muito parecido com o que a gente faz quando a gente tem reunião com os nossos clientes, que a gente conversa, senta, entende de negócios, empresários falando para empresários, sabe? Então, obrigada mesmo. Ai, obrigada eu, gente. Nossa, agora eu tô com um ponto fortíssimo, que foi uma pergunta que eu fiz e veio a resposta. Meu Deus. Literalmente, obrigada, gente. De verdade. bom. Agora emocionou, agora bagunçou o coreto, mas obrigada. Obrigada. Até a eu. próxima. Muito Até. sucesso. Até a próxima, logo menos, viu, pessoal? Fica aí. Não perde, a gente vai deixar todas as informações da MED Consultoria, você que está precisando. Ou algum colega que você fala, meu Deus, vou passar para ele, porque tá bagunçado lá. Avisa. Família MED vai lá. Com o maior Obrigada. respeito e carinho. Ai, meu Deus, que fantástico, gente. Obrigada de novo. Obrigada. E você, Obrigada a você. até a próxima.